Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Obrigado, Senhor, obrigado, nosso Deus, nosso Criador, pela palavra da Tua graça, que nos libertou de todos os medos, da escravidão religiosa, de mandamento de homens e as suas invenções, seus objetos, correntes, campanhas. A Tua graça, Senhor, ela fala ao coração de um filho Teu, porque falou o nosso coração. E eu recebo, Senhor, a mensagem de hoje, falando ao coração dos Teus filhos, aonde quer que estejam nesse momento. Que essa mensagem, Senhor, alcance a muitos. E eu recebo muitos corações que estão nos ouvindo, Senhor, nesse momento, confortados e consolados, sem medo, libertos da escravidão religiosa e de mandamentos de homens. Você que me ouve nesse momento, abençoado de Deus, essa graça maravilhosa, meu irmão, espera por você aqui na Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. Vem estar conosco em um nome de Jesus. Louve a Deus. Venha estar conosco. Você que se sente tão bem ouvindo as nossas mensagens, vem estar conosco. Você é o nosso convidado. Hoje nós vamos à parte 8 do estudo aos Gálatas. Que maravilha! Que essa mensagem de hoje chegue a muitos corações. A muitos corações. Tome nota. O apóstolo Paulo e os Gálatas, parte 8. É a glória de hoje. O apóstolo Paulo e os Gálatas, parte 8. E eu recebo essa mensagem chegando a muitos abençoados, libertando, consolando, curando os oprimidos, os que estão enfermos no corpo, aqueles que estão enfermos na alma, no coração, entristecidos. Recebo você confortado e consolado, meu irmão. Que muitos que me ouvem nesse momento saiam da escuridão, da cegueira espiritual, assim como nós fomos libertos. Eu recebo que muitos também sejam. Relembrando um pouco, como sempre fazemos a cada parte, na parte 7, no capítulo 5, Paulo exortou os Gálatas a tomar uma decisão. Ou a lei, ou a graça. Vocês têm que escolher, ó Gálatas, ou as obras da lei, ou viver pela fé. Porque não pode ser as duas coisas, uma graça com um pouquinho de lei. E essa exortação está no capítulo 5, verso 9. Se tiver, coloca aqui no telão, por favor, para remir o tempo. Gálatas 5, verso 9. Que diz assim: um pouco de fermento leveda o quê? Toda a massa. É aquilo que eu sempre falo. Se você quer realmente a graça de Deus na sua vida e os benefícios da palavra da graça de Deus, você tem que parar de ouvir pregações de pastor da lei. Porque um pouco de fermento leveda o quê? Toda a massa. Você não pode, abençoado. É questão de obediência. A lei, Gálatas 1:6. Existe um evangelho, Paulo ensina em Gálatas 1:6, que não é evangelho, e sim alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Esse evangelho que não é evangelho é o fermento, que não edifica, que não liberta as pessoas do medo, da escravidão religiosa. Então, se você está aqui
querendo crescer no amor e na graça de Deus, eu quero a verdade, você tem que abandonar de vez, totalmente da sua vida, pregações de pastor da lei. Não dê audiência, nem através da televisão, nem através do seu celular, abençoado. Seja fiel ao pacto da graça de Deus. E seguindo com a leitura em Gálatas 5:9, temos aqui o verso 10. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá o quê? A condenação. Agora, vem o verso 11. Esse verso 11 está na Bíblia linguagem de hoje. E essa tradução, ela é muito boa. E eu quero que vocês acompanhem comigo. Porém, irmãos, se é verdade que eu continuo a anunciar que a circuncisão é necessária, por que é que sou perseguido? Se eu anunciasse isso, a circuncisão, a lei, então a minha pregação a respeito da cruz de Cristo não causaria dificuldade para ninguém. Paulo está dizendo aqui, se eu pregasse a lei de Moisés, não seria perseguido, mas por causa do Evangelho passo por perseguições. Então Paulo está dizendo aqui que quem prega a lei não é perseguido, é verdade. Se você, por exemplo, fala para uma pessoa, olha, você está passando por um momento de enfermidade, é só você crer, determinar e chamar a existência. Você mesmo pode se curar. Você não precisa, escute bem, fazer corrente e nem lutar toda semana contra o diabo. A pessoa já te olha atravessado. Como assim? Não tem que lutar contra o diabo. Aí você já começa a ser perseguido. E se você fala para a pessoa que ela já é salva, aí começa também a perseguição. E se você fala que a pessoa que está em prostituição não é um demônio e sim uma obra da carne, aí a pessoa também te persegue. E se você fala para a pessoa que aquele fulano que está bebendo não é demônio que está levando ela a beber, e sim é a carne dele que está ativada, você sofre o quê? Perseguição. Aí Paulo está dizendo, se eu pregasse a lei, se nós também pregássemos a lei, a gente não ia sofrer perseguição. Agora, por pregarmos a graça, a gente sofre o quê? Perseguição. Todos que pregam a graça é perseguido. Vai falar para uma pessoa que bebedice não é demônio. Vai falar para uma pessoa que prostituição não é demônio. Você vai ser perseguido. Vai falar para uma pessoa que está roubando lá fora que aquilo não é demônio. E sim uma carne ativada. Você vai ser perseguido. Não é verdade? Vai falar para uma pessoa que não precisa fazer corrente para ser curado. Basta ela apenas crer, ter fé no Senhor. Você vai ser perseguido. Mas você está certo em falar. Que é pela fé e determinação na palavra que você é curado. O que foi que Jesus falou para todas as pessoas que recebeu cura? A tua fé salvou. Você está certo ou você está errado em falar que a fé cura, a confiança em Deus cura? Você está certo. Se você chega para uma pessoa, olha, você não precisa fazer corrente. Não, mas eu tenho que lutar contra o mal, porque o mal que está... é um demônio que está no meu corpo causando essa enfermidade. O pastor falou que eu tenho que fazer 12 sextas-feiras para quebrar essa maldição e eu vou ficar curado. Jesus não ensinou essas coisas. Ele falou, a fé te curou. Então o que cura é uma perseverança, é uma confiança em Deus, é fé na palavra de Deus. É uma busca constante. Aquela mulher que sofria de sangramento, que você conhece a história. Jesus ali, uma multidão em volta dele, todo mundo tocando nele, apertando ele, mas em um dado momento ele parou tudo, peraí, eu senti que saiu poder de mim. Mas por que saiu o poder? Porque ela teve uma atitude de fé, de confiança, e a fé extrai o poder de quem? De Deus. Nós não estamos errados. Mas por sermos um ministério sem cerimônias, sem correntes, por não estarmos iguais a todos os outros, somos perseguidos. De repente pode passar na sua cabeça, pastor,
Vamos encher mais a igreja. Vamos colocar uma cerimônia como todas as igrejas. Vamos fazer um pouquinho, né? Parecido com eles. Mas o que é que Paulo diz? Um pouco de fermento leveda o quê? Toda massa estraga. O benefício da cruz, o reinar em vida, o serviço dos anjos. Volta tudo. Os medos, a solidão, o sofrimento, o vazio. A paz que você sente hoje é resultado de um espírito ativado, de um espírito alimentado. Você anda hoje sobre a terra liberto de medos, porque a graça te libertou desses medos. Não foi a lei. A lei colocou, a graça tirou. E nós não estamos aqui para seguir a maioria. Nós estamos aqui para ser a escolha que Deus fez para a nossa vida. E temos que ser perseverantes a essa escolha que Deus fez em nossa vida. Embora sejamos poucos, mas é assim que Deus quis. Deus te separou de uma multidão abençoada. Você estava dentro de uma igreja que era milhares de pessoas. Era um mar de povo. Pastor, tinha dia que eu nem conseguia entrar naquela igreja lá de Fogueira Santa. De tanta gente. E Deus tirou daquele mar de gente. Sabe por quê? Porque havia em você uma sede pela verdade. Uma oração sincera. Meu Deus, eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais essas campanhas, eu não aguento ver mais injustiça dentro da igreja, com esse meu irmão obreiro, essa falta de amor desse pastor com esse sofrido. Eu estou cansado dessas campanhas, que nunca tem fim, que nunca acaba. É tanta cobrança, é tanta condenação, é tanto medo. Se eu olho para o lado, eu estou com o pé no inferno. Se eu olho para o outro, eu já perdi a salvação. Então você estava cansado, e você... humildemente, com sinceridade, você, meu Deus, me mostra a verdade, por isso que tu saiu de lá, porque havia um sentimento diferente em você queria a verdade, você desejava, você tinha uma sinceridade em servir a Deus, só faltava o batismo do conhecimento. Paulo até reconhece isso quando escreve a carta aos Romanos. Olha, igreja, tem muitos que servem, e servem muito bem a Deus, só lhe falta o batismo do conhecimento. Ele estava se referindo às pessoas que estavam na lei. Eles fazem tudo bonitinho, só falta o batismo do conhecimento. Chegam cedo, fazem as coisas, evangeliza, e etc, etc. Só falta o batismo o quê? Do conhecimento. Nós somos bem-aventurados. Deus te separou, te escolheu, antes de muitos outros que virão. Isso é um privilégio muito grande. Então você não deve se preocupar com a quantidade, e nem pensar que deveria ter uma cerimônia aqui. Nós não precisamos disso. É desse jeito que Deus quer. Foi desse jeito que Paulo pregou a graça. A palavra que você recebe aqui é a maneira que ele usou. A maneira que ele usou é a que eu estou usando. Não precisamos de atrativo, eu não preciso florear nada, eu não preciso fazer pirueta, eu não preciso dizer para você que eu vou te dar um papel em branco para você, domingo, trazer 10 pedidos, os problemas que têm entristecido você, os 10 piores. Não precisa, porque você pode sempre adentrar aqui com eles dentro do seu coração. E no momento da oração, colocá-los diante do seu Deus, diante do seu Pai, diante do seu Criador. Simples assim. Então, por sermos diferentes até nesse ponto, já somos perseguidos. Ah lá, tudo é no espiritual. Não precisa nem dar um papelzinho. Ah não, eu gosto de uma igreja que dá um papelzinho. Sabe, um pedido. Eu gosto daquela caixinha de promessa que o pastor chama na frente, tire a sua promessa. Judas foi e se enforcou. Vai e faz tu mesmo. Pronto. Que promessa linda. A caixinha de promessa. A pessoa pega uma promessa dessa, sai arrasado naquele dia. Misericórdia, olha só o que eu peguei. É para ter até um pesadelo depois com uma dessa. Então Paulo passou por muitas perseguições, mas ele diz aqui,
em Gálatas 5:11, voltando aqui às considerações. Mas se eu pregasse a circuncisão, não passaria por isso. Passo por isso por causa da escolha que Deus fez para com a minha vida. Me separou antes de eu nascer e aprove a Ele revelar seu Filho em mim. Gálatas capítulo 1. Nós aprendemos, e é muito importante que você que me acompanha do outro lado, que deseja entender melhor esse estudo aos Gálatas, está tudo na internet. Da parte 1 até a parte 8, a de hoje, né? Depois teremos as demais partes, em nome do Senhor Jesus, até concluir todo o estudo. Vejamos agora na sua Bíblia, o verso 12. Eu vou abrir aqui Gálatas 5:12, porque aí a gente vai seguir lendo, né, os demais versos. Aprendemos também isso, que vamos ler aqui, ó. Verso 12, capítulo 5 de Gálatas, foi a última evidência da parte 7, que Paulo diz assim: tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Aqui os Gálatas, como nós aprendemos desde o início, estavam abandonando o evangelho da graça. E Paulo ficou tão incomodado com esse abandono, que ele desejou que qualquer pessoa que pregasse um evangelho diferente do que ele estava pregando, caísse em sofrimento. Tomara que vocês escolham sofrimento por estarem desviando os Gálatas. E nós sabemos quais foram essas pessoas. Sim ou não? Sim. Verso 13. Gálatas capítulo 5. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião o quê? À carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Aqui Paulo exorta aos Gálatas: somos salvos, mas não é para você viver uma vida lá fora desequilibrada. Temos que ter equilíbrio em nosso viver. E muito mais agora, você que me ouve aí do outro lado, e muito mais agora com a internet. Tem pessoas se esquecendo de cuidar do seu proceder em público. Eu sou salvo, nenhuma condenação há. Você tem que cuidar, meu irmão, do seu testemunho lá fora. Tem pessoas que o seu agir e o falar dela é totalmente outro lá fora, e principalmente nas redes sociais. Tem pessoas que se transformam, é totalmente diferente de quando ela está na igreja congregando, louvando, adorando a Deus. São pessoas que o vocabulário muda, é um vocabulário agressivo nas redes sociais, cheio de xingamento, cheio de ódio, de gírias, palavrões. Quando não, o seu falar ou o seu agir é obsceno, para tentar conquistar alguém na internet, e fica mostrando as suas partes íntimas. Você tem que cuidar do seu proceder em público, em nome do Senhor Jesus. A tua vida na internet tem que ser irrepreensível. Amém? Porque as pessoas, quando olham para você, ela sabe, ela é uma cristã, ele é um cristão. Então você tem que ter um bom testemunho lá fora, em público, nas redes sociais, na internet. Tem que ser uma conduta irrepreensível. E se é pastor, mais ainda, sem enganos, que passa a verdade, que não é motivo de escândalos, nem de desvio para outros, pedra de tropeço para outros irmãos. Um conhecedor da graça de Deus tem que cuidar da sua conduta, do seu proceder, para que ninguém faça acusações contra a sua moral, contra o seu caráter. Não é porque você é salvo, não é porque nenhuma condenação há,
que você na internet vai viver de qualquer jeito. Tem cantor que você até gosta de ouvir ele, mas que depois de um tempo ficou com a vida e com a carreira tão feia por causa dos escândalos, por causa dos vícios. Isso tanto cantor gospel como também cantor secular. De repente tem um cantor secular que você gosta, porque não é pecado, e você, puxa vida, depois de um tempo esse cantor ficou com a carreira tão feia por causa dos escândalos, ficou com a carreira tão feia por causa dos vícios. Olha só essa matéria, olha só, ele largadão por causa dos vícios, totalmente destruído. Pessoas que se esquecem de cuidar do templo, do seu chamado, da sua vida de servo, achando que pode fazer tudo na vida e nada vai me acontecer. Quando você bebe, quando você tem vícios, você está cometendo um atentado contra o seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Então você vai sofrer sim, seu corpo vai sofrer. E chega um tempo que a medicina diz, olha, o teu corpo não aguenta mais. Se você continuar fumando, você vai morrer. Não é verdade? Se você continuar bebendo, você vai morrer. Então é muito importante, e convido você que está me ouvindo, meu irmão, pense sobre isso. Cuide da sua conduta, do seu testemunho em público, lá fora. Não é porque você é filho de Deus que você vai andar de qualquer jeito. Principalmente na internet. Tem pessoas que se transformam na internet. Misericórdia. É uma outra pessoa, o falar, o agir dela. Se esquecem que são servos de Deus. Seguindo, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém não useis da liberdade para dar ocasião o quê? A carne. Sede antes servo um dos outros, pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti o quê? Mesmo. Você não pode dizer que ama a Deus se você não ama quem? O seu irmão. O próximo aqui é o outro ser humano. Seja da sua família ou não. Sendo assim, você que me ouve e você que está aqui, não cause dano ao seu irmão. Não seja covarde. Tem gente que é covarde. Não traia a confiança depositada em você. De repente, um familiar, um amigo, depositou confiança em você. Não traia essa confiança depositada em você. Um dos frutos do Espírito é fidelidade. Não traia. Amém? Não seja falso com o seu irmão, egoísta de pensar só em você. Tem gente que, além de ser falsa, ela é egoísta. Ela pensa só nela. Ela não quer ver a felicidade do outro. Ela não deseja e não ajuda. O que depender de você, faça pelo outro o que você gostaria que fosse feito a você. Amém? O que tiver ao seu alcance, abençoado, faça pelo semelhante. Aquilo que você gostaria de receber de uma pessoa. Amor, cuidado, atenção, ajuda, até financeira. Verso 15, Gálatas 5. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutualmente destruídos. Lembrando, Paulo estava exortando uma igreja. Paulo estava pregando para uma igreja. E ele chega ao ponto de dizer, olha, não pode dentro de uma igreja estar um contra o outro. Dentro da igreja tinha irmão contra o outro. Ou pessoas na igreja que chegaram até Paulo, olha, dentro de casa, Paulo, meu filho está contra o pai está contra o filho. Então Paulo aqui exorta, não andemos assim, um contra o outro, falando mal um do outro, prejudicando o irmão.
cheio de ódio contra o irmão. Havia desentendimento. E eu vou dizer uma coisa para você: aonde ajunta carne, esse tipo de situação pode acontecer. Isso se a vida de dentro não está o quê? Alimentada. Porque se você é uma pessoa que alimenta o seu espírito, você não dá margem para essas coisas. Amém? Fofoca, você não leva adiante o ódio, a raiva e outras coisas mais. Diga graças a Deus. Então havia desentendimento na igreja, além dos Gálatas estarem abandonando o quê? O Evangelho. E Paulo exorta, olha, cuidado, porque daqui a pouco vocês vão se destruir. É o fim para quem anda segundo a carne. Seguindo, Gálatas 5,16. Digo, porém, 2 pontos, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Se você anda pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, você não vai andar o quê? Na carne. Você que está me ouvindo aí, é muito importante esse verso para você, como todos que estão aqui. É muito importante que você viva a sua vida através do Espírito de Deus abençoado. Pastor, eu tenho ouvido as suas pregações e eu quero muito ir aí. Mas só que eu falei para algumas pessoas de casa. E elas disseram, não vai lá não. Você tem que ser guiado pelo Espírito. Andai no Espírito. Se essa palavra fala ao teu coração e chama você para estar aqui na igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, obedeça a voz do Espírito, se deixe ser guiado pelo Espírito. Em o nome de Jesus. Tem pessoas que fazem parte de outros ministérios e que estão nos ouvindo há um tempo já. Aí vai conversar com o pastor da igreja, olha, eu estou ouvindo lá o pastor Sandro Diniz, a pregação lá é maravilhosa. Ah, mas você não vai lá não, hein? O pastor logo vai, você não vai lá não, hein? Abençoado, andai no Espírito. Você está na terra para ser guiado pelo Espírito Santo. E se o Espírito de Deus pede para você estar aqui, obedeça a voz de Deus. É por isso que Paulo diz, no comecinho do estudo, quando Deus me revelou a graça, o Evangelho da graça, que não é palavra de homens, eu não consultei nem carne e nem sangue. Eu não perguntei para aqueles apóstolos considerados, os mais importantes na época. Ele chega a falar dessa maneira, eu não os consultei. Paulo se deixou ser guiado por quem? Por Deus. Porque quando Deus revela e fala, tem pessoas que estão me ouvindo e que faz parte de outro ministério, mas só que lá ela não se sente alimentada. Ela é grata a Deus porque prosperou ou foi curada. De repente tem algum abençoado, mulher ou até mesmo homem que foi curado. Ele é grato a Deus, mas ele não se sente alimentado no lugar que ele está. Entenda, o fato de você querer uma palavra que te alimenta, no caso, a palavra que sai desse púlpito, isso não quer dizer, se você vem buscar essa palavra, que você está sendo ingrato à cura recebida. Pelo contrário, você está se tornando mais agradecido. Porque você está sendo obediente à voz do Espírito Santo, que te chama para estar aqui. Isso se chama obediência. Então você está sendo mais agradecido à cura recebida. Você está sendo mais agradecido à cura recebida, à prosperidade recebida. Nem sei por que estou falando isso, mas quem está me ouvindo, no seu íntimo está entendendo. E Deus mais ainda, que conhece mentes e corações. Seguindo, digo porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais
o que é porventura, seja do vosso quê? Querer. Essa é a nossa luta. Essa é a nossa guerra espiritual. Carne e espírito. Não é nenhum demônio que veio de algum lugar e que você, irmão, precisa de um pastor poderoso para expulsar. Nós temos uma luta na mente. E essa guerra na mente não é demônio. Tem pessoas que quando passa por essa luta na mente, carne e espírito, por ela não ter a revelação da graça, ela pensa que é o demônio que veio de algum lugar. Agora eu preciso daquele pastor poderoso. Inclusive domingo ele vai estar lá, que vai vir do estado tal, do país tal. E ele sim tem poder para me libertar. Não. A nossa guerra espiritual é carne e espírito. E a gente não precisa de nenhum pastor poderoso, porque no tocante ao mal, diabo, nós já fomos libertos há mais de 2000 anos atrás. E nós temos que receber essa vitória dada por Deus em Cristo Jesus para todos nós. Amém? Amém. Nós temos uma luta aqui, ó, carne e espírito. Você sente o desejo do espírito? Eu quero orar. Estou com muita vontade de orar, de ler a Bíblia, de meditar na palavra. Aquela vontade de congregar. Hoje eu quero chegar na igreja, eu quero louvar, quero adorar a Deus. Mas por outro lado, a carne, deixa isso para depois. Depois você ouve a mensagem, depois você medita na palavra. Vai fazer outra coisa. Vai fazer outra coisa. Esqueceu que você tem aquela coisa para fazer? A carne até lembra. Você tem outras coisas para fazer. E mais a mais, você trabalhou a semana toda. Você viu como você está cansado? Você está cansado demais. Vai dormir. Depois você ouve a pregação, depois você medita. E a carne adormece mesmo, viu? Quando vai ver, você já está... E vai, você dorme mesmo. Há o desejo do espírito, mas também a carne. Deixa para depois. Pastor Sandro mandou uma mensagem, mas depois você ouve, você está cansada, você está cansado. Vai dormir, vai, dorme. Está tão gostoso o sofá, não está? Então dorme. Vai, dorme. Depois você ouve. Depois... Não faz isso agora, depois. O despertador tocou. Celular tocou para você acordar. Mas continua dormindo mais um pouquinho, depois você levanta. Não vai para a igreja hoje não. Você trabalhou tanto. Dorme mais, vai, você merece. Nossa, a carne faz um cafuné tão gostoso, você... É mesmo, Deus sabe que a luta é grande. Você realmente merece dormir hoje, o domingo todo. Isso. Lá para as 5 horas você levanta, dorme, vai. Dorme o dia todo. Levanta não, fica aí. Nós temos carne para isso. É como Paulo diz aqui, ó. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne. Porque são opostos entre si. Você tem o desejo de congregar, de orar, de meditar na palavra, e a carne deixa para depois. Não faz isso agora não. Vai cuidar das tuas plantas. Você viu que elas estão com sede? Vai vendo, hein? Guarde isso. Porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis o quê? Sob a lei. Agora, nesse verso 19, por diante, vai se desmascarar uma grande mentira religiosa, já no início do verso. Olha só. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia. Já no início, Paulo desmascara uma grande mentira religiosa. Ele diz que a prostituição, como também a impureza, a lascívia e outras coisas mais que estão no verso seguinte, são obras do diabo ou obra da carne? Da carne. Quando o sistema vê uma prostituta, uma mulher se prostituindo, o sistema fala, olha lá, ó,
O que está nela é um demônio da prostituição. E o que é que diz aqui? Segundo os olhos luminados que nós temos com a graça de Deus, dadas pelo nosso Criador, aquela prostituta está com a carne o quê? Ativada. Agora, vai falar isso para um religioso, ele começa a te perseguir. É por isso que Paulo fala, se eu prego a circuncisão, eu não passo por isso. Então está explicado por que você é perseguido. Por nós pregarmos a libertação de todo mal que Deus em Cristo já nos deu. E nós não temos que fugir disso não, abençoado. Nós não temos que ter vergonha nem medo disso não. A verdade está na Bíblia e nós temos que falar ela. Às vezes eu me sinto constrangido, pastor, constrangida. É tanta gente no meu trabalho que acredita no diabo, que eu fico assim, não vou falar não. Não, assuma a sua posição. Se alguém chegar para você acredita no diabo? Eu não acredito não. Como que não? Por que não? Porque Paulo diz que as obras são da carne. Não são do diabo, são da carne. E se são da carne, são da carne. O português não pode ser modificado. O português, a escrita não pode ser mudada. Se é obra da carne, é obra da carne. Não está escrito demônio. E as obras do diabo são. Aí está dizendo, e as obras da carne são. Nós somos tentados por nossa o quê? Carne. Ninguém é tentado pelo diabo, você é tentado pela carne. Verso 20. Outra obra da carne, idolatria. Quantas pessoas idolatram lá fora? Muitas. E não é só por objetos religiosos, não é só por imagens. Tem pessoas que idolatram filho, tem pessoas que idolatram pastores. Atenção, você que me ouve aí do outro lado. Tem pessoas que idolatram padres, tem pessoas que idolatram cantores, faz até uma barraca fora do estádio um mês antes dele chegar. Tem pessoas que idolatram políticos e até briga por causa do político tal. Tem pessoas que idolatram time de futebol, ao ponto de dizer, a partida é amanhã, eu nem sei se eu vou conseguir dormir. Na última partida eu estava com essa camisa, de lá para cá, venceu o meu time, eu não vou lavar, porque amanhã será uma próxima partida, eu não vou nem lavar para não tirar a sorte que está nela. Olha a idolatria. Tem pessoas que nem a roupa lava, acreditando que naquele dia que o time ganhou, não lavando vai dar sorte para a próxima partida. Meu Deus do céu, quanta besteira, quanta idolatria. Idolatria existe de várias maneiras. Tem pessoas que é idólatra de um cantor. Ela grita, ela chora, ela se joga no chão. Ela tem a casa dela cheia de fotografia daquele cantor. É um desespero, não é verdade? Meu Deus do céu. Nós temos que adorar a Deus, amém? Paulo diz que nós temos que ser o quê? Moderados. Deve haver um equilíbrio no viver do povo de Deus. Seguindo, idolatria, feitiçarias, obra da carne, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções. Então aqui, Paulo está ensinando que o ser humano sobre a terra, ele é atribulado pelo diabo ou pela carne? Essa é a luta do crente. Tudo isso está onde? Na carne. A ira está onde? Na tua carne e na minha carne. Quem já se irou aqui? Diga amém. Amém. Quem já se irou aqui? Diga amém. 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 Nós temos isso na nossa carne, ira. O que segura você é um espírito alimentado. Caso contrário, você sempre será uma pessoa irada se você não alimenta o seu espírito. Sem domínio próprio. Não é verdade? Verso 21. Invejas, bebedices, vícios, glutonarias, comer em excesso e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus
os que tais coisas praticam. Aqui não está dizendo que não serão salvos os que tais coisas praticam. Aqui está dizendo que não herdarão a felicidade, amém? A paz. Por exemplo, se você comete uma obra da carne, roubo, você vai ser feliz? Não. Porque você vai ser caçado, vai ter que viver uma vida escondido, distante da família, vai ser preso. Você vai ter uma vida tranquila? Não. Você vai ter paz? Não. Então, quem anda na carne não herda o reino de Deus, ou seja, não reina em vida. Verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, paciência, capacidade de suportar uma pessoa, ter amor a essa pessoa, ter compaixão por essa pessoa. Seja marido, seja filho, seja um amigo, compaixão, paciência, para esperar a transformação de uma pessoa em Cristo. Nós que estamos aqui, temos que ter paciência para esperar a transformação, a vida de Cristo ser ativada no outro. Amém? Paciência. Porque senão você vai viver uma vida isolada e vai jogar todo mundo fora da sua vida. Marido, filho, pessoas no trabalho, porque todo mundo tem problema, todo mundo tem debilidade, todos precisam de uma transformação na sua vida. E se você não consegue conviver com pessoas com debilidade, com falha, então você vai jogar todo mundo fora da sua vida. E a gente tem que aprender a suportar, a ter compaixão, a andar mais uma milha, em o nome de Jesus. Amém? Isso que nós estamos lendo, é muito bom viver assim. E é muito ruim quando a gente não vive. Quando a gente não ama, isso faz mal a quem? A nós mesmos. Não é verdade, abençoado? Quando no lugar do amor a gente tem raiva, ódio, isso só faz mal à nossa própria saúde. A gente não dorme, porque a gente fica com aquele ódio ali, ruminando. Não poderia ter feito isso comigo. Aquela pilantra, aquele safado, vagabunda, vagabundo, né? E outras coisas piores que a pessoa fica. Aquela pessoa é isso. Se eu pudesse eu matava. 3 horas da manhã e você ali acordado. Já perto, beirando as 5 horas que tu tem que despertar para trabalhar. E a carne ali trabalhando em você. Então é muito bom quando a gente vive. E é muito ruim quando a gente não vive. A gente sofre muito. Então, eu recebo você reinando em vida. E aqui Paulo segue dizendo: longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Como é difícil algumas pessoas serem fiéis a Deus. Como é difícil algumas pessoas terem compromisso com a palavra de Deus. Tem pessoas que você convida, que você evangeliza, até vem, mas você vê uma dificuldade da pessoa ter compromisso com Deus, não é verdade? Como é difícil para algumas pessoas serem fiéis. Tem pessoas que já chegaram a ligar para mim: pastor, eu quero muito ter compromisso, eu quero muito ser fiel, eu quero semear, eu quero fazer. Ela até começa, ela até faz, mas depois para no meio do caminho, abandona, depois volta de novo, depois para, depois volta, depois para. Como é difícil para algumas pessoas terem fidelidade para com Deus. Porque para a gente colher, a gente precisa plantar, gente. As pessoas querem prosperidade, mas não semeia. As pessoas querem ter consolo, mas não busca o Consolador. As pessoas querem paz, mas não busca aquele que tem a paz para nos dar. O autor da nossa salvação. Não busca a palavra, não congrega. Misericórdia, viu? Seguindo, verso 23. Mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há o quê? Lei, não há condenação. E os que são de Cristo Jesus
crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também o quê? No Espírito. Os que não crucificam são pessoas carnais. Os que não crucificam as obras da carne se tornam pessoas falsas, falsos irmãos. São pessoas que agem com covardia com a gente, com fofoca, é caloteiro. A pessoa que não crucifica a carne é caloteiro. Tem título de crente sem vida o quê? Cristã. Tem muita gente dessa maneira. Tem título de crente sem vida cristã. Compra, mas não paga. Pega dinheiro emprestado, mas não devolve. Tem título de crente, mas não vive como um cristão. Você que está me ouvindo aí do outro lado, pense nesse momento que estamos meditando na palavra. Aqueles que estão recebendo a palavra do reino devem crucificar a sua carne, as obras da carne. Tem gente que tem a maior cara de pau, pega o dinheiro emprestado, tem título de crente, mas na hora de pagar não vive a vida de cristão. Não paga quem está devendo. E uma pessoa que é de Cristo, ela é fiel a Deus e é fiel às pessoas, ela é honesta. Quem é de Cristo é fiel a Deus e às pessoas. Quem tem título de crente e vive uma vida cristã é fiel a Deus e às pessoas. Há uma honestidade nela. Não, tem que pagar quem devo. Então, ela ajuda a casa de Deus e ela separa. Não, tem que pagar o fulano, Beltrano. Eu não quero ninguém batendo na minha porta falando que eu sou caloteiro. Ela tem consciência que ela deve pagar e paga. Porque a voz do Espírito Santo fala dentro dela para ter uma conduta de cristão. Amém? E não pode faltar, né? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. A inveja é algo terrível. É uma obra da carne terrível, que adoece a você mesmo que está sentindo. Como também o ódio, a raiva. Se alguém tem raiva de mim, sinto muito. Não posso fazer nada. Quer dizer, posso sim te dar essa palavra que eu estou te dando hoje. Abandone as obras da carne. Mas isso está fazendo mal a você. Porque a mim, em nada está me afetando. Porque eu estou reinando em vida. É o seu caso. Se alguém tem ódio de você, isso só faz mal a quem está sentindo. Como também quem tem inveja de você. Pastor, não posso comprar nada. Que a pessoa fica de olho. A pessoa põe a cara na janela. A pessoa põe a cara na porta. E quando vem na minha casa, põe mau gosto nas coisas que eu compro. Mas é uma inveja, pastor. Isso só faz mal quem está sentindo, abençoado. Para você, ó, reinando em vida. O meu sofá é o que eu queria comprar e eu gosto, para mim está ótimo. Ah, mas essa marca não é boa. Ah, mas eu gostei. Estou muito feliz. A inveja só faz mal na cabeça e no coração de quem está sentindo. Não se deixe ser envenenado pela inveja do outro, pelo ódio do outro, ao ponto, você viu? Falou mal aqui? Sabe que eu estou com raiva dessa pessoa? Ó, você aí, ó, envenenado, contaminado. Anule a sua carne e não se deixe ser envenenado por quem está na carne com inveja ou ódio, etc, etc. Amém? E essa é a glória de hoje e vamos estar de pé e agradecer a Deus. Graças te dou, meu Deus, por essa mensagem que nos ensinou muito hoje. Uma vez mais, e por todos que estão aqui congregados, eu te agradeço, meu Deus. Pessoas que foram obedientes à voz do teu Espírito estão aqui congregando. Pessoas que estão sendo guiadas pelo Espírito e não pela carne ou pela voz de uma outra carne, mas guiado pelo Espírito. Que decidiram andar pelo Espírito.
E são pessoas que sofrem perseguição dentro de casa. Pessoas que são perseguidas até no trabalho, pelo fato de viver o Evangelho da Graça, pelo fato de viver esse conhecimento, mas que estão aqui, ó, firmes, vivendo, como diz o apóstolo Paulo aos Hebreus, firme as verdades ouvidas, sem jamais retroceder. E eu te dou graças, Senhor, pela vida de todos que estão aqui, e pelos muitos que estão me ouvindo, e que no teu tempo serão trazidos a esse lugar, porque são pessoas que também desejam ser guiadas pelo Espírito, andar na tua voz, em um nome do Senhor Jesus. Eu recebo você tendo atitudes de amor, atitudes de compaixão, de perdão. Você que está me ouvindo, atitude de paciência, de misericórdia, de alegria, de bondade, em um nome do Senhor Jesus, de mansidão. Declare nesse momento, eu me declaro, meu Deus, sendo uma pessoa mansa, uma pessoa mais amável, com mais paciência, com mais amor. Eu me declaro uma pessoa melhor em meu lar, sendo uma pessoa melhor em minha casa, no meu trabalho. Eu me declaro e recebo, respeitando e valorizando as pessoas que estão sempre do meu lado, pessoas que desejam o meu bem. Eu me recebo valorizando esses presentes que o Senhor coloca em minha volta e que às vezes você não tem valorizado como deveria valorizar, abençoado. Pessoas que Deus coloca para te ajudar, pessoas que Deus coloca do teu lado, que torce pela tua felicidade, que te apoia, que te ajuda, e você não valoriza como deveria valorizar, você não ama como deveria amar, você não zela, você não cuida como deveria cuidar. E eu recebo você sendo essa pessoa mais amável, você zelando mais pelos presentes de Deus em tua vida. Declaro, meu Deus, essa pessoa em saúde. Declaro, meu Deus, esse teu filho que está sofrendo de depressão, de angústia, de tristeza, sendo consolado pelo teu Espírito. Receba, Senhor, alegria nesse viver. Declare, peça por algo que você deseja, quer em existência na sua vida, no seu trabalho, na sua família, na vida dos seus filhos, na sua vida, em um nome do Senhor Jesus. Recebo, Senhor, muitos milagres, transformação,
Muitas pessoas que amamos em nosso lar sendo transformada pelo poder do Teu Espírito, Deus. Cura. O Senhor socorrendo, ajudando esse Teu filho, em o nome do Senhor Jesus. E muito obrigado, Deus, muito obrigado pelo Evangelho da Tua graça, que iluminou os nossos olhos, que mudou o nosso viver, e que tem mudado para melhor de glória em glória. E recebo, Senhor, sendo capacitado por Ti, como ferramenta nesse púlpito, para fazer muitas pessoas felizes com a Tua palavra, que não é minha, mas Tua, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais, em um nome de Deus, em um nome de Jesus. Que todos digam amém e graças a Deus, louve a Deus. Um dia abençoado e até a próxima reunião. Anjos te servindo. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas, e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.